Fala galera, aqui é a Bia. Fala galera, tudo bem com vocês? E eu sou o Rafael. Hoje o tema do nosso vídeo vão ser as células eletrolíticas. Então, depois da vinheta a gente vai explicar tudinho para vocês sobre as células eletrolíticas e as diferenças entre uma célula eletrolítica e uma célula galvânica. Então fica aí que o assunto de hoje é bem legal, pessoal. Então, pessoal, uma célula eletrolítica ela é constituída de dois eletrodos, o ânodo e o cátodo. Mas diferente de uma célula galvânica, na célula eletrolítica, o ânodo é o positivo e o cátodo o negativo. Já numa célula galvânica é o contrário, o cátodo é o positivo e o ânodo é o negativo. E numa célula eletrolítica, ela é constituída de dois eletrodos inertes dentro de uma solução, pode ser aquosa e iônica. Além disso, a gente tem uma parte externa, que é onde vai fornecer a energia para que a reação de oxidação e redução aconteça de forma não espontânea dentro da nossa célula eletrolítica. Mas Bia, fala pra gente como que é o movimento de elétrons dentro de uma célula eletrolítica. À medida que a energia elétrica vai sendo fornecida por uma fonte, os elétrons vão passando do ânodo, que é onde vai ocorrer a oxidação, até o cátodo, onde haverá a redução. E para manter a neutralidade, os íons positivos, que são os cátions, movem-se através do eletrólito até o cátodo, enquanto os ânions, que são os íons negativos, vão em direção ao ânodo. E esses, meus queridos, é o processo de reação por óxido de redução. Além disso, a soma das duas semi-reações vão formar a reação global. Mas qual é a convenção que a gente adota? Então, pessoal, como eu falei anteriormente, é uma convenção que numa célula eletrolítica o ânodo é o positivo e o cátodo o negativo, o inverso de uma célula galvânica. Ficou tranquilo isso, né? Então, pessoal, a gente tem quando uma espécie ela oxida, ou seja, ela perde elétrons, o seu número de oxidação vão para valores maiores. E para uma espécie que sofre redução, ela vai receber os elétrons, o seu número vai diminuir. Então, essas duas reações de oxidação e redução, ela acontece na nossa célula eletrolítica. Mas Bia, essas reações acontecem ao mesmo tempo ou em tempos diferentes? Sim, exatamente. Os processos ocorrem simultaneamente. Os elétrons recebidos pela espécie que se reduz serão cedidos pela espécie que está sofrendo a oxidação. Por fim, nós temos as leis da eletrólise estabelecidas pelo nosso querido Michael Faraday. Elas demonstram que a quantidade de produto formado ou reagente consumido é diretamente proporcional à corrente que flui na célula eletrolítica. E depois de tudo isso, vamos para o experimento, né? Como a gente vai construir uma célula eletrolítica caseira, a ideia é que a gente use materiais de fácil acesso que a gente tem na nossa casa mesmo e materiais alternativos. Um multímetro contendo escalas para leitura de potencial e corrente, 2 lápis de carpinteiro, pregador, 2 seringas de plástico descartáveis de 10 ml cada, estilete, água destilada, um recipiente plástico de 200 ml com tampa, um copo de medidas com indicações de volume, algodão, uma bateria de 9 volts, um potenciômetro e um conta-gotas. Repolho roxo, que para o experimento vamos precisar só de 25 gramas dele, o nosso sal de cozinha, o NaCl, também chamado como cloreto de sódio, e por fim, fios flexíveis. Remova as extremidades da madeira de ambos os lápis de carpinteiro com auxílio de um estilete. O ideal é que haja a exposição de 1 cm de grafite. Uma das extremidades será utilizada para o contato elétrico, enquanto a outra ficará submersa na solução do NaCl. Em seguida, descarte o êmbolo das seringas e em uma delas fazer um pequeno orifício. E esse orifício deve ser feito próximo à extremidade de onde se conecta a agulha, a qual será utilizada para a inserção da solução de extrato de repolho. O tamanho desse orifício vai depender muito de como é o seu conta-gotas. Como esse foi um experimento caseiro, eu acabei pegando um conta-gotas aqui de casa mesmo.
Com o auxílio do estilete, faça 2 aberturas circulares na tampa da embalagem plástica com diâmetro próximos ao da seringa, de forma que seja mantido pelo menos 2 centímetros de distância entre as aberturas. No meu caso, para caber essa parte da grafite, eu cortei a ponta de cima da seringa com estilete. Mas se você preferir, você pode afinar a grafite para que ela caiba sem precisar cortar a seringa. Depois, introduzir os lápis com o grafite exposto em cada uma das seringas de plástico, de forma que uma das extremidades do grafite fique fixa na extremidade que conecta a agulha para o contato elétrico e que a outra fique exposta, submersa na solução. Envolver cada um dos lápis com algodão na parte da madeira, mantendo o grafite exposto para a solução. É importante ressaltar que esse corpo do lápis, a madeira, ela vai atuar como isolante elétrico. Depois, encaixar as seringas contendo os lápis em cada uma das aberturas, de modo que a extremidade aberta de cada uma das seringas, por onde se retira o êmbolo, fique exposto à solução de NaCl. A utilização do grafite se faz necessário para reter a parte da madeira, mantendo o grafite exposto para a solução. A utilização do algodão se faz necessário para a solução do extrato de repolho roxo nas proximidades do cátodo e também para que o produto formado em cada ação de oxidação-redução permaneça próximo aos eletrodos e não se espalhe na solução. Manter as seringas posicionadas no volume de aproximadamente 6 ml. Como o intuito desse experimento é a gente conseguir usar materiais acessíveis para fazer em casa, a gente não vai ter uma medida tão precisa quanto seria fazendo num laboratório. A gente vai precisar colocar 250 ml de água destilada e depois adicionar meia colher de chá de sal, nossa NaCl, e misturar. Agora a gente vai colocar 150 ml da nossa solução no nosso pote. E para fazer o extrato de repolho, a gente vai precisar pegar o repolho, colocar um pouco de água, bater no liquidificador e aí depois peneirar, até que fique desse jeito. Bom, galera, aqui a gente tem o nosso circuito. O terminal vermelho do multímetro é o nosso lado positivo e o preto o negativo. Como a gente pode observar no esquema, a gente tem que conectar o fio vermelho do multímetro no centro do potenciômetro. E já falando do nosso potenciômetro, a gente tem aqui 2 extremidades, sendo que uma delas temos um fio vermelho que deve ser conectado ao lado positivo. Já na outra extremidade nós temos o fio preto, que deve ser conectado ao lado negativo da bateria e também do multímetro. Como vocês podem ver, ainda falta conectar esses 2 fios aqui, mas eu não vou ligar ele agora, porque senão eu ligaria já o circuito todo e gastaria a bateria de bobeira. Agora, indo para outra parte do circuito, devemos conectar o terminal central do potenciômetro ao lápis inserido na seringa que não contém o orifício, o nosso ânodo, e com o fio preto devemos conectar o outro lápis, que é o cátodo, ao terminal negativo do multímetro. Agora ligue o circuito e ajeite novamente para 3 volts. Depois, adicionar 40 gotas do extrato de repolho à solução, pela seringa. Espere cerca de 15 minutos para ver o resultado. A gente está criando a nossa lousa virtual para ficar mais visual a nossa explicação, beleza? Então, diferentemente das células galvânicas, nas células eletrolíticas, os eletrodos encontram-se ligados a uma bateria, que vai fornecer uma corrente necessária para a realização da reação redox. Essa bateria ela vai fornecer um fluxo de elétrons para um eletrodo, enquanto puxa elétrons de outro eletrodo. Na nossa eletrólise, ocorreu na célula eletrolítica, onde tem um polo positivo e um polo negativo, e eles estavam ligados aos eletrodos inertes, ou seja, eles não fazem parte da nossa reação. E tinham os cátions e os ânions, que vieram do sal
e da água, respectivamente. A água, ela também vai sofrer uma ionização, mas é bem fraca. E essa ionização, ela vai gerar uma competição com os íons de NaCl para serem descarregados. Agora, a gente vai fazer uma pequena revisão para deixar bem fixado esse conteúdo para vocês. A gente tem que o H+, ele recebe, ou seja, ele reduz. As duas palavras começam com consoantes. O seu elétron mais facilmente do que qualquer cátion que não seja da família 1A, 2A e alumínio 3+, para produzir substâncias. Já o OH-, eles devolvem seus elétrons com mais facilidade do que qualquer ânion oxigenado, mas ele perde para os não oxigenados. E o H+, tem o restante aqui do lado direito. E pessoal, no nosso caso, formou um ânion não oxigenado, o Cl-. Considerando a reação não espontânea de formação de Cl2 na eletrólise de NaCl, temos as seguintes semi-reações. A dissociação do sal vai liberar cátions Na+, e os ânions cloreto. Já a ionização da água vai liberar cátions H+, e ânions OH-. Pessoal, no nosso polo negativo é onde ocorre a reação de redução. Cátodo e redução começam com consoante, só para memorizar. Onde os nossos íons H+, eles vão sofrer redução. O íon H+, vai se transformar em H2. E, pessoal, a gente tem que o nosso número de oxidação do H+, é +1. E do H2, é 0. Ou seja, o NOx diminuiu, ele sofreu redução. Lembrando, pessoal, que o hidrogênio sempre vai sair com +1 e indo para H2, para que fique estabilizado. Por isso, H2. E 2 elétrons para fazer a ligação covalente. Tem a formação dos íons hidroxila, OH-, no cátodo. No cátodo, as moléculas de H2 elas são reduzidas a H2 e os íons hidroxila. A formação do último é indicada pela mudança de cor que a gente percebeu no vídeo da solução do extrato de repolho roxo. E aí, pessoal, no nosso experimento, depois de mais ou menos 16 minutos de reação, a coloração predominante no cátodo é a verde, como na fotografia inserida. E no polo positivo é onde ocorre a oxidação. Ânodo e oxidação começam com vogal, o mesmo esqueminha para memorizar. Onde os ânions cloreto eles vão sofrer oxidação. Os ânions cloretos eles têm 8 elétrons na camada de valência. Então, esse elétron a mais vai ser transferido para a solução e vão circular 2 elétrons na solução para que os H+ sofram a redução. Agora, pensando no NOx, ele tem um NOx de -1 e vai para 0, ou seja, ele aumenta, então sofreu oxidação. Depois de alguns segundos da nossa conexão do terminal positivo do multímetro no cátodo, vai ocorrer a formação de Cl2 no ânodo e vai ter um potencial aplicado no sistema de eletrodos de grafite que vai forçar a oxidação dos íons cloreto a Cl2 no ânodo. Depois dessas reações químicas, a gente consegue ver aqui a nossa reação global já balanceada. Nós colocamos, pessoal, NaCl e água. O H+ virou H2 e o Cl- virou gás cloro. Então, podemos perceber que temos 2 gases saindo no eletrodo. E temos o NaOH, que formou uma base. Por isso, temos um pH básico.
O Na ele é mais reativo que o H. Então, é menor a sua aceitação para receber de volta os seus elétrons. Então, quem sofre redução primeiro é o H+. E o ânion cloreto oxida primeiro que a hidroxila, porque quanto mais eletronegativo for o elemento que forma o ânion, maior será a sua tendência de atrair elétrons. Então, ele quer se desfazer do elétron. Pessoal, a gente sabe que esse é um tema muito delicado, que tem bastante dúvida. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente por qualquer rede social, deixar um comentário aqui no YouTube e não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, seguir a gente nas redes sociais e ativa o sininho, porque agora a gente voltou com tudo e está com bastante conteúdo legal para ajudar vocês nos vestibulares e também aumentar o conhecimento científico.